Bom, então, por problemas técnicos, né, pessoal, a gente teve que fazer 2 gravações hoje. Mas então, o que a gente estava discutindo? A gente estava discutindo quando que a segunda lei de Mendel ela não se aplica, né? Quando ela não é uma verdade. E qual que é essa situação? É o que a gente estava falando. A segunda lei de Mendel não se aplica quando os pares de alelos de genes diferentes estão no mesmo cromossomo. Que é o que a gente está vendo aqui, ó. Se vocês observarem, ó, o alelo Azão e Bzão, que são de 2 genes diferentes, estão no mesmo cromossomo. E o alelo Azinho e Bzinho, que são também de 2 genes diferentes, estão no mesmo cromossomo. E aí, como a segunda lei de Mendel não é mais válida, a segregação dos alelos ela não é mais independente. A gente, na hora de fazer os gametas, vai ter a segregação dependente dos alelos. E aí, pessoal, ao invés de ter o indivíduo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, produzindo os nossos antigos 4 gametas, que vocês acertaram lá no nosso exemplo, ele passa a produzir 2 tipos de gametas só, porque a segregação é dependente nesse caso. É aquela história que eu falei lá na aula da semana passada, em que os gametas são produzidos na mesma configuração que herdou do genitor, o Azão ligado no Bzão e o Azinho ligado no Bzinho, tá? Como a gente está no ENP, como é uma matéria bem difícil, essa parte de ligação gênica, que é quando os genes estão no mesmo cromossomo e a segunda lei de Mendel não se aplica, a gente não vai estudar esse ano, ok? Então, eu e a professora Ludmila decidimos que esse conteúdo não vai ser trabalhado aqui dentro do ENP. Não se preocupem, não é um tipo de questão que cai muito no Enem, o importante é saber o conceito, que é a situação na qual a segunda lei de Mendel não se aplica, que é essa daqui, quando os alelos estão no mesmo cromossomo de genes diferentes. Para nós, a situação que vai ser a real é a que a segunda lei de Mendel está aplicada, que a gente acabou de ver, que é quando os pares de alelos, Azão, Bzão e todos os outros que a gente vai ver, estão em pares de cromossomos homólogos diferentes. Aí a segunda lei de Mendel se aplica e a segregação deles é independente. Bom, pessoal, tá claro até agora? Alguma pergunta ou dúvida? Sofia, então, tá claro. Isadora, claro. Maria Cristina, ok? Então, tá bom. Pessoal, o que eu queria hoje comentar com vocês é um método para a gente prever os gametas, tá? Então, eu vou ensinar um macete para a gente saber quantos gametas são produzidos pelo indivíduo, independente do número de pares de alelos que a gente está usando, e qual é um método para a gente prever os gametas produzidos pelo indivíduo, tá? Quando a gente pensa na previsão dos gametas produzidos pelo indivíduo, a gente sugere que vocês usem o método das ramificações, tá? O que diz o método das ramificações? Toda vez que a gente estiver analisando os gametas produzidos por um indivíduo, a gente vai colocar cada um dos gametas em linhas diferentes. E quando o indivíduo tiver um par de alelos heterozigoto, aquela linha ramifica no próximo par de alelos. E quando o próximo par de alelos for homozigoto, aí não tem ramificação, continua sendo uma linha única. Vamos entender esse método. Então, nós vamos pegar o nosso famoso indivíduo duplo heterozigoto, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, ok? Nós vamos olhar par de alelo por par de alelo. O primeiro par de alelo é Azão e Azinho. É homozigoto ou heterozigoto? Primeiro par de alelo aqui, Azão, Azinho. Homozigoto ou heterozigoto, pessoal? Heterozigoto.
Então, Sofia, você vai colocar o azão numa linha e o azinho em outra linha, porque separou. Primeira lei de Mendel, separando os alelos. Bom, segundo par de alelo, Bzão e Bzinho. Heterozigoto ou homozigoto? Heterozigoto. Então, em cada linha que você já criou do par de alelo anterior, você cria uma ramificação. Bzão numa linha, Bzinho no outro. Lá na linha do Azinho, você vai fazer a mesma coisa. Cria uma ramificação, Bzão numa linha, Bzinho na outra. Terminou todos os pares de alelo? Terminei. Como é que eu sei os gametas, Rafael? Segue as setas. Então, ó, um gameta é azão e bezão, gameta azão, bezão. O outro gameta é azão e bezinho, azão, bezinho. O outro gameta é azinho, bezão, azinho, bezão. O outro gameta é azinho, bezinho, gameta, azinho, bezinho, tá? Então, o método das ramificações diz que toda vez que você tem um par de alelos heterozigoto, se você está começando, você coloca em linhas separadas, mas se você já está no meio do diagrama de ramificações, você ramifica cada uma das linhas. Tem que ramificar todas, ok? E quando o genótipo do par de alelos for homozigoto, aí você não ramifica. Você põe só uma setinha e coloca o alelo, que é igual, né? Por isso que não tem que ramificar, tá? E para você calcular, fazer a previsão do número de gametas produzidos por um indivíduo, a gente usa a fórmula 2 elevado a n, em que n é o número de pares de alelos que tem heterozigose. Por exemplo, azão, azinho, bezão, bezinho. Quantos pares de alelos tem heterozigose nesse genótipo? 2. Então, n é igual a 2. O número de gametas que esse indivíduo produz é 2 elevado a n. 2 elevado a 4, perdão, 2 elevado a 2 é igual a 4, aos 4 gametas aqui. Para a gente ver se vocês entenderam mesmo, vou fazer um exercício aqui com vocês. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu quero que vocês pensem no seguinte indivíduo, tá? Azão, azinho, bezão, bezão, cezão, cezão, dezão, dezinho, ezão, ezinho, tá? São 5 genes. Gene A, gene B, gene C, gene D e gene E. A primeira pergunta que eu quero saber é quantos gametas ele produz? E a segunda pergunta, quais gametas ele produz? Sofia, não é difícil, tá? Eu até inverti. Primeiro eu estou te perguntando quantos gametas e depois quais os gametas. Só voltando aqui antes. Quantos gametas? Use a fórmula 2 elevado a n. O que é n na fórmula, Rafael? É o número de pares de alelos que o genótipo é heterozigoto, tá? Então, vocês vão, quando eu voltar ao slide, vocês vão contar quantos pares de alelos ele é heterozigoto. Feita a contagem de alelos que ele é heterozigoto, você coloca no valor 2 elevado a n e vai saber quantos gametas. Quais os gametas? Método das ramificações, tá? Toda vez que o indivíduo é heterozigoto, coloca em linhas separadas ou ramifica a linha que você está trabalhando. E toda vez que é homozigoto, não ramifica, segue uma linha só. No final, você vai seguir nas setinhas e vai construindo os gametas, reforçando que cada gameta tem que ter um alelo de cada par. 2 minutinhos para vocês fazerem esse exercício aqui, tá?
E aí, pessoal, conseguiram? Primeira pergunta. Quantos gametas esse indivíduo produz? Sofia, você continua achando que é 8? Maria Cristina e Isadora. Isadora colocou 8. Maria Cristina. Maria Cristina acha que é 4. Sofia. Mantém o 8. 4. Mais do que 8, menos do que 4. 6. E aí, Sofia, o que você acha? A Sofia já trouxe os gametas, né? Então, deixa eu contar aqui, Sofia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a Sofia acha que é 8, tá? Maria Cristina, presta atenção. Quando a gente pega o genótipo dele completo, Maria Cristina, para saber quantos gametas ele produz, a gente usa qual formulazinha? Aquela 2 elevado a N. O que é o N, Rafael? É o número de pares de alelos que ele tem heterozigose. Então, vamos lá nele, Maria Cristina, vamos ver quantos pares de alelos ele é heterozigoto. Ó. Ele é heterozigoto no Azão-Azinho, mas no Bezão-Bezão ele não é. No Cezão-Cezão ele não é. No Dezão-Dezinho ele é 2. E no Ezão-Ezinho ele é 3. Então, ele tem 3 pares de alelos em heterozigose. Então, é 2 elevado a 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, as meninas têm razão. São 8 gametas, ok? Vamos conferir, Sofia, se os seus gametas estão corretos. Primeiro par de alelos, azão e azinho. Heterozigoto, não é? Então, o azão vai para uma linha, o azinho vai para outra linha. Segundo par de alelos, bezão, bezão. Não tem ramificação, porque é homozigoto. Então, você faz uma única setinha e coloca bezão aqui, coloca uma única setinha com bezão aqui também. Próximo par de alelos, cezão, cezão, também não é heterozigoto, então não ramifica. Põe uma única setinha com cezão aqui, uma única setinha com cezão aqui. Agora que vem. Próximo par de alelos é dezão, dezinho. Então, em cada linha que você já criou, você vai ramificar. Ramificou dezão, ramificou dezinho, ramificou dezão, ramificou dezinho. Show? Próximo par de alelos, Ezão, Ezinho. Heterozigoto, tem que ramificar. Cada linha que você já criou, você tem que ramificar. Então, aqui a gente tem Ezão, Ezinho, Ezão, Ezinho, Ezão, Ezinho, Ezão, Ezinho. Quais são os gametas? Azão, bezão, cezão, dezão, ezão. Azão, bezão, cezão, dezão, ezinho. Azão, bezão, cezão, dezinho, ezão. Azão, bezão, cezão, dezinho, ezinho. Azinho, bezão, cezão, dezão, ezão. Azinho, bezão, cezão, dezão, ezinho. Azinho, bezão, cezão, dezinho, ezão. Azinho, bezão, cezão, dezinho, ezinho. São aí os 8 gametas. É só seguir as setinhas que vocês vão encontrar os 8 gametas produzidos. Ok? Entenderam a fórmula e o método das ramificações? Isadora e Maria Cristina? Sofia deve ter caído e volta logo em seguida. Então, tá bom. Então, vamos aproveitar que a gente está com um tempinho ainda e falta só uma coisa para eu explicar. E eu quero aproveitar e fazer o seguinte problema com vocês. Outra questão agora. Deixa eu apagar essas anotações aqui. Eu quero que vocês façam o cruzamento do indivíduo azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezão, dezão, dezinho, com azão, azinho, bezão, bezão, cezinho, cezinho, dezão, dezinho, tá? E eu quero saber qual que é a probabilidade de nascer um indivíduo azinho, azinho, bezão, bezão, cezão, cezinho, dezinho, dezinho. Ok?
O cruzamento é feito entre esses dois genitores e eu quero saber qual que é a probabilidade de encontrar na prole este indivíduo. Ok? 3 minutinhos para poder fazer. Ah, lembrando que a segunda lei de Mendel é válida. Ok? 2 minutinhos para fazer. Sofia, a gente está fazendo o seguinte problema. Eu estou cruzando indivíduazão Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czão, Dzão, Dzinho, com indivíduazão Azinho, Bzão, Bzão, Czinho, Czinho, Dzão, Dzinho, ok? E eu quero que vocês calculem a probabilidade na prole de achar um filhotinho. Azinho, Azinho, Bzão, Bzão, Czão, Czinho, Dzinho, Dzinho, tá? Considerando que a segunda lei de Mendel é válida. Então, o gene A, o gene B, o gene C e o gene D estão todos em cromossomos homólogos diferentes. Beleza? Daqui 2 minutinhos a gente volta para corrigir. E aí, meninas, temos uma resposta? Isadora acha que é 1/32. Maria Cristina, Sofia. Maria Cristina e Sofia, tem alguma opinião? Ou não? Não conseguiram. Maria Cristina não entendeu, nós vamos fazer junto. Sofia. Tá fazendo. Tá, vou te dar mais um minutinho aí. Maria Cristina. Então, beleza. Maria Cristina, se a segunda lei de Mendel é válida, o que eu ensinei na semana passada? Você pode separar o seu cruzamento,
nos vários genes que formam o genótipo do indivíduo, né? Analisar cada cruzamento e calcular a probabilidade individual, né, do evento individual, e depois aplicar a regra do I, tá? Então, quando você cruza esse indivíduo, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czão, Dzão, Dzinho, com outro, Azão, Azinho, Bzão, Bzão, Czinho, Czinho, Dzão, Dzinho, é a mesma coisa de eu analisar separado o cruzamento de, presta bem atenção, Azão, Azinho com Azão, Azinho, que é isso daqui. E aí você analisa separado Bzão, Bzinho com Bzão, Bzão. E aí você analisa separado Czão, Czão com Czinho, Czinho. E aí você analisa separado Dzão, Dzinho com Dzão, Dzinho. Por que você pode fazer isso, Rafael? Porque a segunda lei de Mendel é válida. Então, a segregação dos alelos do gene A não interfere na segregação dos alelos do gene B, que não interfere na segregação do C e nem do D. Por isso que eu posso analisar os cruzamentos, né, em separadinho, igual eu vou fazer aqui, Maria Cristina, e depois a gente aplica a regra do I, porque o filhotinho tem que ter genótipo do gene A, I do B, I do C, I do D, ok? Bom, quando a gente cruza Azão, Azinho com Azão, Azinho, vocês estão, né, mais do que careca de saber. Azão, 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 Azinho, Azão, Azinho, Azinho, Azinho. Você não quer um filhotinho que seja Azinho, Azinho? Então, qual que é a probabilidade de ter um Azinho, Azinho? 1. Aqui, só olhando para o gene A. Probabilidade de ter um Azinho, Azinho. 1/4. Muito bem. Bzão, Bzinho com Bzão, Bzão. Bzão com Bzão, Bzão, Bzão. Bzão com Bzão, Bzão, Bzão. Bzinho com Bzão, Bzão, Bzinho. Bzinho com Bzão, Bzão, Bzinho. Ok? Qual que é a probabilidade de ter um Bzão, Bzão? Muito bem. 2/4, que é a mesma coisa aqui, meio. Czão, Czinho com Czão, Czão com Czinho, Czinho. Nasce o quê? Czão com Czinho, Czão, Czinho. 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 Ou seja, 100% dos indivíduos é Czão, Czinho. Então, qual que é a probabilidade de nascer um indivíduo Czão, Czinho? 1. Para não atrapalhar a conta de vocês, eu vou sugerir colocar 1 sobre 1, tá? Dzão, Dzinho com Dzão, Dzinho. Nasce Dzão, 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 Dzinho, Dzão, Dzinho, Dzinho, Dzinho. Qual que é a probabilidade de nascer um Dzinho, Dzinho? 1/4. Muito bem. Então, você calculou as probabilidades individuais, Maria Cristina, separando cada um dos genes. Agora, olha o que eu vou falar. O indivíduo não é probabilidade de nascer um indivíduo Azinho, Azinho, e Bzão, Bzão, e Czão, Czinho, e Dzinho, Dzinho. Você tem a probabilidade de ser Azinho, Azinho. Você tem a probabilidade de ser Bzão, Bzão. Você tem a probabilidade de ser Czão, Czinho. E tem a probabilidade de ser Dzinho, Dzinho. Como ele é todos esses genótipos ao mesmo tempo, são eventos independentes que ocorrem juntos. A gente pode aplicar a regra do I. Então, a probabilidade de nascer esse indivíduo é calculada por 1/4, que é a probabilidade dele ser Azinho, Azinho, I vezes meio dele ser Bzão, Bzão, I vezes 1, que é dele ser Czão, Czinho, I vezes 1/4 dele ser Dzinho, Dzinho. Multiplicação de fração, numeradores vezes numerador, 1. Denominador vezes denominador. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 1, 1. 8 vezes 4, 32. Perfeito.
Entendeu, Maria Cristina? Parabéns, Isadora. Sofia, você chegou em 1 sobre 32 também? Então, tá bom. Então, Maria Cristina, o macete é separa os vários genes, faz o cruzamento igual a gente já está acostumado, calcula as probabilidades individuais e depois monta o probleminha para calcular a probabilidade inteira, usando a regrinha do I. Tranquilo? Bom, para concluir a aula de hoje, sabe com o que eu vou voltar? Vou voltar com um exemplo de genética humana que eu prometi. Vamos esquecer Billy um pouco e vamos voltar com a nossa famosa, né, sistema, herança do sistema BO, né? A parte do sistema BO a gente já estudou na primeira lei de Mendel, inclusive a gente ilustrou as variações da primeira lei de Mendel, como codominância e também dominância completa e incompleta, utilizando o sistema BO. Então, só para revisar, tá? O sistema BO ele é controlado pelo gene I. Gene I que tem 3 alelos, Isão A, Isão B e Izinho. O alelo Isão A é dominante de forma completa sobre o alelo Izinho. O alelo Isão B é dominante de forma completa sobre o alelo Izinho. Os alelos Isão A e Isão B são codominantes entre si, enquanto que o alelo Izinho é recessivo em relação a todos os demais. Portanto, que uma pessoa que é do grupo sanguíneo A, ela pode ser Isão A ou Isão A, Izinho. Uma pessoa do grupo sanguíneo B pode ser Isão B ou Isão B, Izinho. Uma pessoa que é do grupo sanguíneo AB, obrigatoriamente ela é Isão A, Isão B. E uma pessoa que é do grupo sanguíneo O, ela obrigatoriamente é Izinho, Izinho. Isso é o que a gente estudou lá na primeira lei de Mendel. Só que todos vocês já devem ter feito tipagem sanguínea. E aí a gente fica a seguinte pergunta. Rafael, sempre que a gente faz o exame da tipagem sanguínea, aparece um positivo e um negativo. O que é esse positivo e negativo? É um outro genótipo, é uma outra característica, que a gente chama de sistema RH. Esse sistema RH, pessoal, ele foi descoberto pela primeira vez no macaco rhesus, que é a principal espécie, ou melhor, o principal gênero de macacos utilizados na pesquisa científica no mundo, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa numa vacina como essa que está sendo testada aí, muito provavelmente ela foi testada em camundongos e também em macacos do gênero rhesus. É um macaco muito utilizado em pesquisa científica, tá? E lá no macaco rhesus, há muitos anos atrás, foi descoberto que alguns macacos eles reagiam aos anticorpos anti-RH e outros macacos não reagiam. Então, através da reação ou não reação a esses anticorpos anti-RH, foram determinados 2 fenótipos. RH positivo é aquele que reage ao anticorpo, reage ao anti-RH, e o fenótipo RH negativo é o que não reage ao anticorpo anti-RH. E aí percebeu-se que esses fenótipos, RH positivo e RH negativo, eles eram controlados por um gene, gene R, que tinha dominância completa entre os alelos R e R'. Por esse motivo, os indivíduos RH positivo, eles são R', homozigotos dominantes, ou R', heterozigotos. E os indivíduos que são RH negativo só podem ser Rzinho, ou seja, homozigotos recessivos. Então, agora, o nosso sistema BO, ele ganha informação de positivo e negativo vinda do sistema RH. Então, por exemplo, quando a gente pensa numa pessoa, tá, que é do tipo AB negativo, quais são os genótipos dela para o sistema BO e para o fator RH? Eu quero saber qual que é o genótipo de um indivíduo que seja AB negativo. Genótipos do indivíduo AB negativo.
considerando o sistema ABO e também o fator RH. Muito bem, Sofia. Para ele ser AB, ele obrigatoriamente é isão A, isão B. E para ele ser negativo, obrigatoriamente ele é Rzinho, Rzinho, ok? Outra aqui para ver se vocês entenderam. Qual que é o genótipo de um indivíduo que é O positivo homozigoto? Ele é homozigoto, tá? O positivo homozigoto, que é o meu sangue. O positivo homozigoto. Ele é obrigatoriamente izinho, por ser O, e dentro do fator RH positivo, ele poderia ser Rzão ou Rzão, mas eu falei que ele é homozigoto. Então, ele é Rzão. Ok, pessoal? Então, aqui a gente viu que nós temos dois genes. Gene I, que controla o sistema BO, gene R, que controla o fator RH. A pergunta que vocês têm que me fazer agora é: esses genes, Rafael, estão no mesmo cromossomo ou em cromossomos diferentes? Eles estão em cromossomos diferentes. Então, quando a gente agora for fazer cruzamentos de tipo sanguíneo, considerando o sistema BO e o fator RH, a gente pode aplicar a segunda lei de Mendel ou não pode aplicar a segunda lei de Mendel, considerando que os genes I e R estão em cromossomos diferentes. Nesse tipo de sistema que a gente está vendo, a segunda lei de Mendel é válida ou ela não é válida? É o que a Sofia falou. A gente vai poder aplicar a segunda lei de Mendel, porque ela é válida, já que o gene I e o gene R estão em cromossomos diferentes, tá? E só para complementar as regras de doação de sangue, nós já aprendemos que o O pode doar para todo mundo, então O doa para A, O doa para B e O doa para B. O A doa para A e doa para B, o B doa para B e doa para B, e o AB só doa para ele mesmo e recebe de todo mundo. O O doa para todo mundo, mas só recebe dele mesmo. Quando a gente pensa agora no fator RH, como é que ficam as regras de doação de sangue? Pessoas negativas doam para negativas e positivas, porque a pessoa negativa não tem fator RH, então não gera nenhuma reação com os anticorpos, se eles existirem, mas a pessoa que é positiva só doa para a positiva, porque a pessoa positiva não produz anticorpos, tá? Então aí agora vocês têm que misturar as doações do sistema BO com as do fator RH. E aí vocês vão chegar à conclusão que o verdadeiro doador universal é o O negativo, que pode doar para todos os grupos sanguíneos, e o verdadeiro receptor universal é o AB positivo, que recebe de todos os outros grupos sanguíneos. Ok? Sofia, você quer fazer uma pergunta sobre uma pergunta resumo? Talvez eu resolva ela aqui, porque a aula de hoje, o que eu queria explicar era isso. Você quer perguntar? Ou quer que eu resolva alguma pergunta resumo? Então, né, Sofia? Você fez o quadro de Punnett, né? E aí agora com esse sistema que eu ensinei, fica muito mais fácil. Você consegue... Você tem foto dela aí? Porque eu não sei se o Ava voltou, porque eu queria resolver ela. Dê uma olhadinha para ver se o Ava voltou, gente, que aí vocês conseguem pegar ela lá e a gente resolve ela aqui. E fica gravado. Vou tentar entrar aqui também. O Ava não voltou para mim, gente. Bom, como a gente não vai conseguir resolver aquela, eu vou fazer uma aqui da minha cabeça só para ilustrar mesmo, tá? Vamos fazer aqui o cruzamento de um homem do grupo sanguíneo AB negativo com uma mulher do grupo sanguíneo
A positivo, que eu sei que é homozigota. E ela é homozigota dupla. Então, é o que eu estou fazendo agora, Sofia. Eu tô criando um problema aqui para a gente fazer uma de fator RH e sistema BO junto, tá? Então, nós temos um homem que é AB negativo e uma mulher que é A positivo, mas eu já estou contando para vocês que ela é homozigota dupla, tá? Eu quero que vocês calculem para mim a probabilidade de nascer um menino que seja do grupo sanguíneo AB positivo. Então, eu quero que vocês calculem a probabilidade de nascer um menino que seja do grupo sanguíneo AB positivo. Ok? Menino do grupo sanguíneo AB e que ele seja positivo, tá? Faz aí rapidinho. Sem quadro de punir. E aí? Conseguiram? Sofia conseguiu 1/4. Maria Cristina Isadora, tem resposta? Isadora acha que é 1/4, mas acha que está errado. Não sei. Maria Cristina, tem opinião? Tá, então vamos fazer junto. Primeira coisa que vocês têm que pensar é o seguinte: o fato de ser menino interfere na herança do sistema BO? Ser menino ou menina interfere? Tem alguma relação com a herança do sistema BO? Se vai ser A, B? Não. Então são eventos independentes. O sistema BO está no mesmo cromossomo ou está em cromossomo diferente do fator RH positivo e negativo? Diferente. Então, também é um evento independente. Então, qual que é o macete nesse tipo de problema? É analisar cada uma das probabilidades individuais separadas, porque elas são todas independentes, e depois fazer a regra do I.
Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, probabilidade de nascer menino, vocês já sabem, meio, tá? Probabilidade de nascer o indivíduo AB. Então, a gente está pegando um pai AB, cruzando com uma mãe A, e eu quero saber a probabilidade de nascer um AB. Todo indivíduo que é AB, a gente sabe que é isão A e isão B. E todo indivíduo que é A é o quê? Isão A ou isão A izinho. Mas eu falei que ela é o quê? Homozigota. Então, ela é isão A, isão A. Vamos fazer o cruzamento? Isão A com isão A, isão A, isão A. Isão A com isão A, isão A, isão A. Isão B com isão A, isão A, isão B. Isão B com isão A, isão A, isão B. Então, esses dois indivíduos aqui, metade deles é do grupo sanguíneo A e a outra metade é do grupo sanguíneo AB. Então, a probabilidade de nascer um indivíduo do grupo sanguíneo AB, a partir desse casal, é meio. E meio de nascer um menino. Agora, vamos fazer o fator RH, separadinho. Você está pegando uma pessoa que é negativa e está cruzando com uma que é positiva. Qual que é o genótipo dessa negativa aqui, gente? Do homem. Se ele é fator RH negativo, para o gene R, o genótipo dele é Rzinho, Rzinho. E essa mulher é positiva, só que eu falei que ela é o quê? Homozigota. Então, ela é obrigatoriamente o quê? Para o fator RH. Rzão, Rzão. Muito bem, Sofia. Rzinho com Rzão, Rzão, Rzinho. 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 Ou seja, todos os indivíduos, 100%, são Rzão, Rzinho. São o quê? Positivos. Então, agora é só substituir e aplicar a regra do I. Probabilidade de ser menino, meio. I vezes probabilidade de ser AB, meio. I vezes possibilidade dele ser positivo é só uma. 1 sobre 1. 1/4. Vocês tinham acertado, ok? Não sei, Isadora, qual que é essa probabilidade que você acha que você errou, né? Mas talvez você tenha confundido aqui, né? Porque aqui todos os indivíduos são Rzão, Rzinho. E aí, Sofia, e acho que a Isadora que também comentou que fizeram aquele quadro de Punnett enorme. Olha como que a gente resolveu o problema de uma forma simples, sem muita conta, sem muita chance de erro. Por isso que eu sempre sugiro dividir o problema nos vários genes, depois montar a probabilidade com todas as probabilidades individuais, e aí você calcula a probabilidade total. E outro problema, Sofia, além de ser extremamente desgastante montar o quadro de Punnett, a chance de erro é muito alta, porque um alelo que você troca, você muda o genótipo, muda a probabilidade, ok? Entenderam a resolução do problema? Isadora, viu aonde você achou que errou e não errou, que você estava certa, porque era 1/4? Maria Cristina, deu para pegar? Então, tá bom, gente. Então, com isso, a gente conclui a matéria da postagem da semana passada, tá? Façam as perguntas resumo. Cada turma tem o seu dia da entrega semana que vem. Semana que vem, a gente tem uma nova postagem, com uma nova matéria. Na semana que vem, pessoal, a gente vai ver que esses genes começam a se interagir para produzir os fenótipos. Então, a gente vai estudar semana que vem 2 ou mais genes que têm interação gênica. Então, os alelos desses genes vão trabalhar juntos para controlar um único tipo de característica. Prometo que semana que vem teremos os labradores fofinhos na aula de Biologia 3, tá bom? Gente, um abraço para vocês, se cuidem e para quem for para o cursinho, à tarde a gente tem aula. Fui!